A geração belga está chegando ao fim, mas ainda conta com remanescentes daquele time que eliminou o Brasil em 2018 e uma nova safra começando a aparecer. A pergunta é, será que agora vai? Dá para essa Bélgica finalmente marcar época com um título? Bora entender como joga a seleção. Esquema tático e possível 11 inicial da seleção da Bélgica, que já divulgou os seus 26, então essa lista aqui é a oficial do Rudi Garcia, que teve algumas polêmicas, né, como por exemplo a ausência do Luiz Openda, a ausência do Mika Götze e também a presença do Fernandes Pardo, né, que é um jogador que há pouco, né, resolveu defender a seleção da Bélgica, né, ele que poderia defender também a seleção espanhola e nunca havia sido convocado, obviamente por essa questão aí burocrática, digamos assim, e acabou entrando aí de última hora. Mas enfim, é um time que joga no 4-2-3-1, tá? Com Courtois no gol, grande goleiro Courtois, e duas boas sombras, tá? Pensando já em futuro. Sam Lammens, goleiro do Manchester United, que é muito bom goleiro, e o Mike Penders, que é do Chelsea, mas está agora no Strasbourg, mas óbvio, ninguém tira o Courtois pra mim, o melhor goleiro do mundo em questão, tá? Arthur TAT e Zeno De Basti na defesa, um zagueiro esquerdo e um zagueiro destro, Munier segue sendo como lateral direito, e o Maxime de Cuyper, que é um lateral mais ofensivo, que hora ou outra acabou sendo preterido pelo time de Castanhe, outro experiente também, que pode, apesar de ser destro, jogar do lado esquerdo e obviamente jogar do lado direito também, tá? Tielemans e Onana aqui fazem o meio campo, lembrando que o time também pode atuar no 4-4-1 e como que fica o desenho no 4-1-4-1, é provável que a gente tenha um desenho talvez do Hans Vanaken entrando e saindo um volante, o Tielemans sendo esse atleta aqui entre as duas linhas de meio campo e linha de defesa, né? Voltando aqui o Onana, né, e saindo o Vanaken, a gente tem o De Bruyne como o meia, como um 10, né? O Leandro Trossard pode jogar pelo lado esquerdo e o Jeremy Doku aqui do lado direito, tá? Se o Leandro Trossard for banco, tá? É provável que a gente veja o Doku aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito a gente pode ter, por exemplo, o Saelemaekers, tá? E aí, também tem uma outra variação sem centroavante que vale a pena a gente mencionar, sem o Romelu Lukaku, que não joga bastante tempo no Napoli, sofreu lesão, é bem provável que não fique aqui na equipe. O Trossard pode ser centroavante, foi inclusive durante as eliminatórias, além de ter a sombra do Charles de Ketelaere, mas um time muito qualificado da seleção belga, beleza? Bora pra campo e bola ver como joga na prática. A seleção belga costuma defensivamente se portar num bloco médio, tá? No bloco médio para alto, depois a gente vai ver o alto inclusive. E aí, num 4-4-2, desenho 4-4-2, com meia, né? Nesse caso De Bruyne, com centroavante, fazendo essa cobertura dos primeiros jogadores aqui com a posse da bola do adversário. Bem compacto, como a gente tá percebendo. Bola cai lá do lado direito, o time todo vai estar sim do lado direito, obviamente dando a opção ali de uma inversão de jogo, mas claro, sempre atento com esse tipo de possibilidade, sempre fechando esses espaços, tá? Em algumas situações o time vai pressionar bastante, pressiona bem, viu? Tá? Muito bom a Bélgica em bloco alto. Aqui a gente tá vendo o centroavante e o meio campista um pouco mais adiantados, né? A gente vai ver que o De Bruyne, nesse caso, vai fazer a pressão e naturalmente já vai tentar fechar a linha de passe às costas dele e vai fazendo com que o adversário force o erro na saída de bola. No geral, pelos enfrentamentos da Bélgica, ser um time superior tecnicamente, o adversário não vai querer forçar muito o bloco alto. Então, naturalmente, isso daqui vai ser basicamente o cenário, né? Uma saída aqui com os dois, né, zagueiros, né? Na verdade, 3+2, eu diria, né? Com o meio campista também aproximado, caso precise ganhar essa bola. E o Tielemans sendo uma peça muito importante nessa saída de bola. Vai ser um jogador que vai tocar bastante na bola nos jogos da seleção belga. Nesse caso específico, né? Prefere aqui a saída com o zagueiro pelo lado direito e aí solta o lateral, só que olha que interessante essa dinâmica, o lateral vai vir por dentro, tá? E a bola vai chegar no ponta, no extremo, independente se seja o Doku, qual que seja aí o jogador. Para quê? Para que nesse momento o lateral seja esquecido, né? E tenha a possibilidade de atacar as costas do adversário e facilitar então uma construção com mais espaço da seleção belga. E falando em facilidade, facilidade é apostar na Bet365, uma das casas mais renomadas do mercado e que certamente você vai querer utilizar durante essa Copa do Mundo, para apostar na Bélgica, para apostar no Brasil ou qualquer outra seleção. Então, ó, vou deixar o link aqui na descrição, criando pelo meu link, você me ajuda demais com esse conteúdo gratuito de qualidade por aqui, beleza? Valeu, vamos seguir com a análise.
análise. Só que como eu mencionei, na maioria das vezes o adversário vai recuar para não tomar a bola nas costas da Bélgica. Mas e quando o adversário subir esse bloco? Aliás, esse uniforme entre Estados Unidos, no jogo dos Estados Unidos, ficou sensacional, né? Muito parecido mesmo, só basicamente muda o calção, o meião, né? Mas enfim, aí nesse tipo de caso, vai precisar da ajuda do meia, tá? Aí o meia vai baixar para conseguir dar um auxílio aos meias centrais, aí formando, né, uma linha de 3 ali mais próxima dos zagueiros. E aí com isso, dificuldade para sair por dentro, né? Olha a quantidade de jogadores adversários que a gente tem no bloco por dentro, tá? E aí o time vai optar pelo quê? Atrair e aí conquistar o espaço nas costas, já pular etapas nessa construção, saindo com o extremo ou até mesmo com o lateral direito. Ofensivamente, o principal cenário que a seleção da Bélgica vai enfrentar, naturalmente, é times utilizando, né, do bloco baixo, tá? E aí, cara, a Bélgica realmente brilha, tá? Porque olha esse frame, né? Praticamente toda a equipe adversária próxima da área, dentro da área e à frente da área, e mesmo assim eles vão encontrar espaço com poucos jogadores, poucos toques. Bola no meio campista para o outro meio campista, e aí o atacante... Por isso é importante, né? Se for o Lukaku, geralmente ele vai receber a bola de costas e aí vai ser uma bola para ele girar e bater. Mas se for um cara de velocidade, provavelmente a gente vai ver esse cenário de ganhando as costas do adversário e finalizando com perigo e marcando gols em alguns momentos. Um outro detalhe interessante, tá, que eu gostei bastante de ver e vi muito a seleção da Bélgica fazendo, que é essa dobradinha entre ponta e lateral. E vocês vão perceber, não somente nesse lance, mas em outros lances, que esses papéis podem ser invertidos também, tá? Então laterais que chegam realmente no ataque, participativos com passes, né? A gente costuma chamar de pré-assistência na análise tática isso daqui, né? Como também sendo o jogador da assistência, nesse caso extremo, né? E um detalhe também curioso, né, os cruzamentos geralmente são direcionados para fora do bloco de marcação de dentro da área. E aí cruzamentos rasteiros para os meias, pontas chegarem finalizando. E aí tem também as jogadas quando o bloco do adversário está um pouco mais alto. Dá uma olhada como o ponta esquerda vem buscar essa bola, né? E aí ele é seguido por um dos zagueiros adversários. E olha onde ele vai encontrar uma boa jogada, lá no extremo direito, tá? Vocês viram o De Bruyne lá na construção fazendo esse tipo de jogada, né? Mas também os pontas podem fazer, aliás, o meio campo, né, da Bélgica, né? O time da Bélgica é muito qualificado para fazer esse tipo de jogada. E aí ele recebe a bola e novamente a gente vai falar dos laterais ofensivos. Dá uma olhada como quem chega no ataque para finalizar é o lateral e novamente com um cruzamento rasteiro ao invés de um cruzamento na área pelo alto. É realmente uma característica dessa equipe. E voltando a falar de bloco baixo, uma outra característica é os extremos em amplitude, tá? Dá uma olhada como do lado esquerdo o Jeremy Doku tá por aqui. Olha como ele tá bem próximo da linha lateral e olha como o bloco do adversário tá pelo centro, cobrindo o funil que é natural. A gente chama de zona mais perigosa, né, do futebol, né? E aqui desse lado, ó, como o extremo fechou, o lateral direito também fica em amplitude, né? Fazendo essa troca aí que geralmente acaba acontecendo pelo lado direito, como eu já mencionei nesse vídeo. E aí o extremo recebe e aí eu tenho que destacar, dos dois lados a seleção da Bélgica vai ter capacidade de fazer isso, ó. Bloco fechado, pouca opção aqui dentro da área, você vê dificuldade de conseguir fazer um cruzamento, fazer uma bola chegar com qualidade, o time vai para o individual e vai ser perigoso exatamente assim. Pra mim, Thibaut Courtois é o melhor goleiro do mundo. Mesmo quando o time não vai bem, é o tipo de jogador que pode mudar o jogo sozinho. Reflexos absurdos, elasticidade e defesas inacreditáveis. É a segurança máxima dessa equipe. Mesmo já sendo conhecido, Jeremy Doku precisa ser destacado por sua importância. Um jogador de habilidade absurda no contra 1, que quebra linhas com facilidade e abre defesas com suas jogadas individuais. Além disso, contribui muito com assistências. Olho nele. Mesmo sem alguns nomes lendários, a Bélgica ainda tem muita qualidade. É um elenco forte, com boas peças de reposição em vários setores e que chega em um grupo acessível. A tendência para mim é de uma classificação tranquila. Além disso, a chegada de Rudi Garcia trouxe mais equilíbrio e um ambiente interno mais controlado. Mas olhando para os favoritos, ainda vejo essa Bélgica um passinho atrás. Por isso, coloco a seleção como uma equipe que pode ser uma surpresa. Principalmente se conseguir encaixar nos mata-matas e derrubar adversários mais fortes. Agora eu quero saber a tua opinião. Concorda comigo que a Bélgica pode ser uma surpresa ou acho que não briga por nada nessa Copa? Comenta aqui que eu vou responder o teu comentário. E claro, né? Curtiu esse tipo de análise? Dá uma moral, né? Se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo tático para você explorar por aqui. E agora clica nos cards aparecendo aí na sua tela para ver mais análises e seleções da Copa do Mundo 2026. Tamo junto!